Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Vai chegando. Vamos juntos bater um papo, mais um, com a querida Vânia, diretora da Leaders School, falar sobre um tema que eu amo de paixão, que é o tema da inteligência emocional. Como, meu Deus, que a gente faz inteligência emocional na escola? Como é que a gente consegue, né, essa proeza de aproveitar, então, as situações da escola para realmente proporcionar aprendizagem, né, sobre essa inteligência emocional. Existem situações que acontecem e a gente quer acabar logo com aquilo, fugir daquilo, mas que, na verdade, se a gente tivesse um pouquinho de estratégia, a gente usaria aquela situação para desenvolver a inteligência emocional. Vamos conversar um pouquinho com a Vânia, que sempre acrescenta tanto no feito? Vamos ver se ela já consegue entrar aqui um pouquinho para conversar com a gente. Muito bom. Oi, Vânia. Oi, boa noite, Isa. Boa noite, Tudo bem? querida. Bem, e Tá você, me como ouvindo bem está? aí? Ouço bem. Você me ouve bem? Então tá bom. Ouço bem também. Que Tudo bom. jóia? Graças a Graças a Deus. Deus. Que bom. Amém. Que bom, bom. Feliz de estar fazendo mais essa live contigo. Tenho apreciado muito as nossas trocas, que as pessoas nem imaginam que Também. acontecem muito além das lives, né? Pois A gente é, A gente tem caminhado mais próximo nos últimos tempos e tem sido muito bom, muito gostoso. Eu tenho gostado muito desse nosso encontro nessa vida. Graças a Deus. muito Bom bom, demais. graças a Deus. Produtivo, feliz, né? Sempre pensando nos nossos sonhos e né, na nossa missão, né? Sim, de, sim. de ajuda, de educação. Então é muito bom, muito bacana mesmo. Agradeço mais uma vez estar aqui com você ao vivo, né? Com essa galera muito joia que segue também seu perfil. Uma honra, boa noite a todos também que estão entrando aí, já estão aí também conosco, com Muito esse tema bom. super, super quente. Sim, Interessante, né? sim, sim. Gente, quem está chegando hoje, de repente não acompanhou nossos outros encontros, né? A Vânia é diretora pedagógica da Leaders School aqui de Campinas e a gente tem feito uma série de lives, alguns encontros, alguns vídeos sobre várias temáticas, né? A Leaders School hoje é a escola onde está o Petros, né? A gente se conheceu por isso. Fui procurar uma escola para o meu filho, acabei encontrando parceiros incríveis de missão, de vida, de caminhada, né? E a gente tem tido essa oportunidade de desenvolver algumas coisas profissionalmente juntos, algumas coisas pessoalmente juntos, e tem sido muito legal, muito legal. Então, hoje nós Muito vamos falar legal, um muito legal. pouquinho, né? Sobre a tal da educação emocional, da inteligência emocional, como é que a gente promove inteligência emocional na escola? É papel da escola? É papel só da família? Onde que fica, né, cada um nesse assunto? Então, assim, acho que hoje é bem interessante mesmo a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ó, muita gente querida chegando, entrando. Luísa Mandetta, uma mestre aí do Eneagrama, prestigiando a nossa live. Muita gente querida, muita gente linda. Que bom, sejam bem-vindos. Vânia, vamos começar? O Que que bom. você me Vamos. diz, né, sobre inteligência emocional? Como é que a gente pode fazer isso na escola? Que você já Uhum. tem aí na tua experiência com a Líderes, na tua prática pedagógica, de situações em que você consegue identificar, né, o ensino, a promoção da inteligência emocional? O que você quer trazer para a gente começar esse assunto? Olha, amiga, é muito assunto. Tá É um certo. assuntão. O desenvolvimento da inteligência emocional na escola é uma riqueza muito grande de conteúdo, de experiência, né? E assim, a gente vai ter que se controlar hoje aqui. Senão,
senão o assunto assunto vai rende. até 1 hora da manhã. O Vai assunto rende. render, e aí vai embora, né? Mas, inicialmente, eu posso te dizer que não é mais possível, no século XXI, falar de educação escolar sem falar do desenvolvimento da inteligência emocional. Não cabe mais isso, Uhum. né? Falar só apenas do intelecto, que é importante, claro, né? Os nossos filhos vão à escola para estudar, ok, né? Mas é um campo maravilhoso, riquíssimo, de desenvolvimento emocional. A Sim. gente vai prevenir problemas futuros imensos na vida do nosso aluno quando ele for para os muros, fora dos muros da escola e fora dos portões da casa, né? Quando Uhum. ele for viver a vida dele, mais preparado também emocionalmente, provavelmente ele vai ser uma pessoa mais realizada na vida dele. Uhum. Então, nós precisamos entender que a escola educa para a vida, né? Ela precisa instrumentalizar o seu aluno para ele viver bem também. É uma parceria, como você falou no começo. É papel da escola ou da família? Precisa ser parceria. Uhum. Aí fica potente, né? Como essa palavra que você gosta de usar. Sim. Funciona muito melhor se forem nós juntos, escola, família, pela inteligência emocional, Uhum. né? Uhum. E então eu vejo como fundamental, né? Tem que ter na escola. A escola precisa melhorar sua mentalidade e ampliar essa visão de Uhum. educação emocional, sim, desde bebê, né? E que Sim, vá desde acompanhando o bebê. aluno até o final. Uhum, Perfeito, desde bebê. desde Adoro essa bebê. fala. Ô, Vânia, vamos começar Uhum. contextualizando, assim, para a gente tentar dar uma. Claro que a gente não vai conseguir explorar isso ao máximo, como você falou, né? É, Vai a noite inteira se ficar falando disso aqui. Mas, assim, vamos tentar dar uma palhinha do que a gente entende por inteligência emocional, por educação emocional, né? Então, se a gente começar a pensar, eu acho que o começo do começo do começo é as pessoas, né, saberem identificar as emoções que estão sentindo. Acho que esse é o começo, é o primeiro, a etapa um da inteligência emocional. Porque se você parar para pensar que às vezes a gente fica com raiva porque está com fome e confunde uma sensação física com uma emoção, e depois que a gente vai perceber, nossa, eu estava com fome, por isso que eu estava nervosa, né? Se a gente que é isso. adulto, de vez em quando ainda faz isso, né? Imagina como é para uma criança, para um bebê, que começa a sentir o calor das emoções, né, invadindo seus corpinhos, alguns com uma intensidade muito, muito grande, outros com intensidades menores, depende um pouco dos temperamentos, depende um pouco dos contextos em que as crianças vivem, né? Mas imagina como é a primeira vez que a gente, num corpinho pequeno, sente aquela onda, por exemplo, de raiva, ou aquela onda, por exemplo, de medo, ou aquela tristeza, ou aquela alegria, aquela euforia contagiante, né? Então, é interessante a gente pensar que o primeiro passo dessa educação emocional e do desenvolvimento da inteligência emocional é saber nomear, saber identificar que emoção é essa que me invade agora e que me faz ficar assim de uma tal forma que eu não estou mais no controle, eu não estou no comando. Na verdade, eu bati porque eu fiquei com raiva e isso foi mais um ato reflexo do que um ato pensado. Eu não decidi agora bater no outro. Simplesmente, a hora que eu vi, minha mão foi até eu, com 2 anos de vida, me assustei com o que fiz, né? O que pode acontecer. Uhum, Então, eu acho que começa sim. dessa identificação, não é? De que emoção é essa, a gente nominar essa emoção para a criança. Aí na escola acontece isso com os educadores, tem esse olhar. Eu tive recentemente conversando com uma professora aí da escola e a gente vai botar o vídeo no ar Uhum. também, né? Mas falamos um pouquinho sobre isso também, né? Como é que é a orientação para as professoras, principalmente pensando nas crianças menores nesse sentido? Sim. O ponto-chave que a gente dá orientação ao professor que está ali, né, no campo minado da emoção com a Uhum, criança, né, tanto o professor quanto o monitor ou auxiliar de classe. É o ingrediente da paciência uhum,
e da afetividade. Eu acho que são dois pontos importantes para o adulto, porque no momento que a criança expressa uma emoção e ela não sabe lidar, a primeira coisa que a gente faz é perder a paciência como adulto, né? Porque a gente já espera que ela tenha aquilo formado. Então a gente precisa ter paciência, olhar para ela, identificar, continuar com a nossa paciência, né? É difícil às vezes se a criança grita, se ela joga as coisas, se ela faz birra, né? Mas você precisa manter a paciência e ir com afetividade aos poucos, compreendendo o que ela está passando, para ajudá-la a resolver aquilo no tempo dela, não no tempo nosso, né? Cada criança tem um tempo, então é importante, essa orientação é contínua para o educador, né? Ele precisa estudar a disciplina positiva para que ele lide com isso melhor também, né? Nós já fizemos grupo de estudos na escola com os educadores sobre disciplina positiva, isso ajuda bastante, né? A gente também buscar o conhecimento. Sem dúvida. Então, um bebê, por exemplo, que a gente começou a falar do bebê, né? Se eu começo a falar para ele assim, que feio, não pode, ele, desculpa, mas não adianta nada. Que feio, não pode. Ai, 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 tô bravo com você. E como né? assim, Se ele né? mordeu. Como assim não pode sentir essa emoção, né? Como assim não pode? Não pode o quê? Como que você controlaria o não sentir uma emoção com 1, 2, 3 anos, 4 anos, 30 anos, né? Como que você controla não sentir a emoção, né? Você sabe que não pode, às vezes, né? Você sabe que não pode, mas acontece. Então, o bebê, a criança pequenininha de 2, 3 aninhos, ela é concreta, né? O bebê é concreto. Então, ele vai entender expressão facial da gente, né? Nomeando o que aconteceu, descrevendo o que aconteceu, né? Mostrando se a gente ficou triste, que fez dodói, né? Muda nosso semblante, muda o nosso tom de voz. E aí a gente dá o contraponto para ele. O abraço melhor, que gostoso. Aí a gente sorri pro bebê. E ele vai identificando na nossa face qual é o adequado, qual que não é adequado. Isso demora. É todo dia. Ele não aprende uma vez só. Num dia só, né? Nunca mais ele vai gritar ou jogar, arremessar um objeto, né? Que ele não deveria. Então, a gente tem que sempre pensar numa linguagem adequada, né? A criança pequena, ela é concreta, ela não é abstrata. Não pode. Essa expressão não pode. O que é não? Não é concreto. Eu não pego não. Então, a criança não sabe o que é não ainda. A gente pode compor o não dentro de toda essa expressividade. E ela vai aprendendo com o tempo, não, sim, mas isso é o tempo. Ela capta muito mais o tom de voz, né? Ela capta muito mais o tom de voz. Se você falar para ela sim, ela vai ficar confusa. Porque esse tom de voz é para parar. Não vai fazer sim. É para parar. Né? Então é mesmo. E o pode, né? O pode também a gente não pega, né? Não é isso aqui. Isso aqui é garrafa. Garrafa ele vai entender. Garrafa. Pode. Cadê o pode? Então, não pode é uma expressão que para uma criança muito pequena, não isoladamente, não tem sentido para ela. Então, ela vai fazer de novo. Perfeito. Isso. Então, e outra coisa interessante. É isso. Geralmente, quando a gente fala não pode, vamos supor que a criança teve uma reação agressiva. Pegou essa garrafa que você mostrou aí e arremessou. Ou pior, né? Pegou um celular, pegou um negócio que quebra, né? E aí a gente fala, não pode, cheio de raiva. Cheio de raiva. A gente, então, está querendo que a criança entenda que não pode agir com raiva, com agressividade, ou seja, sentiu a raiva, agiu com agressividade, aí para que ela não haja com agressividade, eu ajo com agressividade com ela para tentar conter a agressividade dela. Olha o tamanho da incoerência. Olha o tamanho da incoerência. Isso.
né? Então é curioso a gente perceber. Por isso que quando você fala que a paciência e a afetividade são os primeiros ingredientes, né, para o adulto, para o educador, seja ele pai ou professor, né, ou mãe, ou vó, ou padrinho, ou madrinha, ou cuidador, ou babá, né, ou vizinho, qualquer adulto que vai ter interação com essa criança com paciência e com afetividade, a gente começa a ajudar a criança a entender. Nossa, você jogou porque você ficou com raiva. O que você está sentindo? Ah, você não gostou, você está frustrado. E aí eu queria trazer um ponto também, ainda nesse primeiro passinho de identificar as emoções, que é só o comecinho da inteligência emocional, né? A variedade do nosso vocabulário em relação às emoções. Se você ler, tem um livro que é O Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins, que ele fala, a gente é muito pobre em definir as emoções que a gente sente. E quando o nosso vocabulário é pobre, a gente é pobre no sentir também. A gente tem, assim, meia dúzia de emoções que a gente passa a vida inteira sentindo. Ou é raiva, ou é alegria, ou é amor, ou é tristeza, ou é... Acabou! Gente, a vida é muito mais que isso. Né? Tem Então, muito mais. se a gente ajudar a nossa criança a ampliar o seu vocabulário, né, de emoções, êxtase, empolgação, animação, né, euforia, aí também pode ser, né, um pouco de desapontamento, que a gente traz mais leveza para a frustração, por exemplo, né? Ou para tristeza, ou uma coisa, ele brinca até com uma fala, ele fala desgostoso, eu estou desgostoso, tipo, não é que eu tô enfurecido, não é que eu tô arrasada, não é que eu tô desgostosa com essa situação, né? Então você consegue trazer leveza para algumas situações quando você tem um vocabulário mais amplo, né, de possibilidades para nomear as emoções que está sentindo, né? E a gente também já pode, com essa consciência, trazer isso para a criança, né? Umas opções mais tranquilinhas, às vezes, para não ser tudo uma grande raiva, para não ser tudo uma grande tristeza, para não ser tudo um grande medo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode ampliar bastante, né? A consciência dos adultos, né? Porque a gente geralmente fala em nomear as emoções e fica naquelas 5 ou 6 básicas para sempre. Não expande à medida que a criança vai crescendo, né? Então, acho que esse é um ponto bem legal da gente trabalhar com as crianças, né? Bem legal. Eu acredito que muitas vezes a gente tem uma impressão que a inteligência emocional ela vai ser trabalhada na escola, então significa que vai ter menos aula. Ah, isso é um ponto importantíssimo. Importantíssimo. E será que essa escola... Não é assim, não? Será que essa escola ensina? Ou é só inteligência emocional? Se ela fica lá conversando cada vez que uma criança dá um piti, sobra para ensinar. Então, e é errado pensar assim, porque a gente aproveita das situações para ensinar português, matemática, ciências, história, filosofia, não é? Artes. É tudo uma coisa só. A educação, ela é integral, né? O nosso ser é um ser que busca se educar, é um ser que busca melhora. Então, a gente consegue pensar num macro projeto, numa escola que trabalha com projetos, ela vai aliar todo o conhecimento com esse desenvolvimento emocional junto, sabe? Fica uma coisa que faz sentido pro meu aluno. Né? Eu posso trabalhar poesia, né? Você gosta tanto que eu também. Amo. Né? Que é emoção. A poesia, por que a gente gosta dela? Porque ela fala do nosso emocional, do nosso interno, da nossa imaginação, do nosso eu. E aí a gente se conecta com aquela palavra, ela nos mexe, nos encanta, nos arrepia. E a poesia é um conteúdo essencial numa escola. Tem que saber poesia na escola, né? Eu lembro que minha mãe falou que aprendeu a declamar poesia, que existia aula de declamação na época que ela era criança. Que lindo! Que graça, né? Que lindo! E ela sabia poesias que ela aprendeu na segunda série.
Que legal. já com seus 60 e poucos anos, né? Que Ela legal. declamava todas, marcou a vida dela. Sim. Aquilo preencheu, né? De conhecimento e de amor também, né? E de encantamento. E trouxe uma Então forma de não é expressão, coisa né? separada. É junto, é Então não é junto. mais uma coisa para a escola fazer e vai encher o professor de trabalho. Mais trabalho para o professor? Ainda, Menos. ainda isso para o professor, né? Ainda isso, né? O professor tem que fazer tudo. Quem educa o emocional, os valores, a ética não é a família, não é a escola, não pode ser a escola. Isso é uma visão muito antiga já passou, Muito antiga, acabou, né? muito Não é antiga. assim separado. E partir desse princípio, né, Vânia, que quem educa é a família, quem ensina é a escola. É como se a gente pudesse imaginar que uma criança, por exemplo, de 3 anos vai fazer assim. Não, essa forma agressiva que a minha professora teve agora falando com outro adulto ali, eu não vou aprender, porque aqui é lugar só de eu ser ensinada. Então, essa parte de valores, de comportamento, de inteligência emocional, eu vou aprender só do meu pai e da minha mãe. Eu não vou absorver isso aí que eu presenciei aí na beiradinha da porta. Não tem como, gente. A criança é uma mente absorvente, né? Uma esponja. E ela está absorvendo tudo. Então, vai ser na escola, vai ser em casa, vai ser onde ela estiver, ela vai estar absorvendo essa inteligência ou essa não inteligência emocional do Isso. ambiente em que ela estiver. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu comecei dizendo que dos primeiros passos da inteligência emocional é o nominar a emoção. Mas se você parar para pensar, tem um antes desse, que é o sentir a emoção. Porque, pasmem, né? Vocês que estão nos acompanhando, existem pessoas que não sentem todas as emoções. E é uma tragédia não ser permitido de sentir todas as emoções. Você quer um exemplo? Existem algumas pessoas que, por natureza, por temperamento, já têm uma tendência a não sentir raiva. Situações que provocam raiva em alguns temperamentos, em outros já não provoca, provoca mais susto, mais medo. A mesma situação. E para além disso, ela foi criada num ambiente extremamente autoritário, que falou logo cedo para ela que não pode sentir raiva. Não pode ficar com raiva dos outros. É feio sentir raiva. Essa pessoa que já veio de fábrica com esse temperamento, combinou com esse ambiente, virou uma pessoa que não sente raiva. E qual é o problema de não sentir raiva nunca? É que a pessoa não consegue se fazer respeitar. Ela se permite abusar pelo outro. Porque a raiva é que coloca um basta. A raiva é que fala, ei, não, comigo você não vai fazer isso não, você não vai me tratar desse jeito não. Você vai me tratar desse jeito, então eu vou pedir outro emprego, então eu vou pedir demissão, então eu vou embora, então eu vou para outra relação, então não vou deixar você fazer isso comigo. Hein? Né? É a raiva que faz isso. O outro, por outro lado, nasceu já com um temperamento muito forte, qualquer coisinha sente raiva. E no ambiente que ele viveu num ambiente tão hostil que ele não sente tristeza, porque para ele tristeza é fraqueza. Tristeza é coisa de gente fraca. Negócio de ficar triste, de mimimi, esse negócio de mimimi, né? E aí ele nunca sente tristeza. Qual é o problema? Quando morre alguém, não fica triste? Não. Ele fala, tanta gente boa para morrer, ou tanta gente ruim para morrer, vai morrer uma pessoa que é boa, né? Ele fica com raiva até na hora que alguém morre, né? Existem pessoas assim. E aí, qual é o problema de nunca sentir tristeza? Nunca ele consegue empatizar, porque a tristeza é aquilo que me deixa sem ação, sofrendo e pensando como terá sido a vida do outro para estar nesse jeito. É a tristeza que faz empatizar, pensar na vida, reorganizar depois de um luto para ver como vai conseguir seguir, sabe? Então, primeiro, antes de nominar as emoções, eu tenho que permitir a minha criança sentir todas as emoções. Esse é um ponto também que vem ainda antes de nominar. Né? Para realmente a gente falar na construção, né, completa de uma inteligência emocional. Né? Então, é muito interessante perceber que, às vezes, a gente não está permitindo que a criança sinta todas as emoções. Pode chorar, Isa? Não é? Tem gente que acha Pode que não. chorar, né? Que a criança chora e sai Então, correndo para fazer qualquer coisa para acabar logo com aquilo. Pode chorar. Isso. Pode chorar. Não pode chorar, né? Pode doer? Às vezes vai doer, Pode. não é?
Às vezes vai doer, às vezes vai chorar, às vezes vai sofrer, às vezes vai frustrar. E tá tudo bem, faz parte. Não precisa nem ser maior do que o necessário, do que o adequado, do que o que precisa, e nem menor, nem de tal forma que a gente queira passar por cima daquilo, né? A gente não precisa nem prolongar mais do que a situação pede, né? Mas também nem diminuir, passar por cima da emoção para correr logo para ficar feliz de novo, né? A gente pode processar, né, aquela tristeza, ou aquela raiva, ou a frustração, ou o desapontamento, né, ou a insegurança, ou o medo. A gente pode processar isso, né, e passar por isso. Sim. Né? Você me fez lembrar de uma coisa muito importante que eu converso, minha equipe conversa constantemente com os nossos alunos na escola. O não fazer panela. Sabe panela? Quando eu era criança, tinha panela na escola. Então a sala tinha 35 crianças, só que eu tinha uma panelinha de meia dúzia, que a gente se identificava. E a gente não lidava com pessoas diferentes da gente, estranhas a gente, que desafiavam a gente, né? E é cômodo isso para o emocional. A gente está sempre numa zona de conforto, na verdade. E aí, quando você tem que conviver com uma pessoa que emocionalmente te perturba, aí você vai crescer, né? Então, uma coisa constante também que eu gosto de trabalhar na inteligência emocional é o relacionamento. Porque aí você sente, depois você começa a se conhecer e aí você vai se relacionar. E aí, quando você vai se relacionar com uma pessoa, com um coleguinha da classe, você não vai com a cara dele, você não gosta do cabelo dele, ele gosta de azul e você gosta de verde, mas você precisa, porque ele está ali, ele é seu colega de classe. Aí tem um ganho excepcional na escola, né? A gente precisa promover trabalho em grupo, mudar eles de lugar na sala de aula, para que converse com outros, né? E consiga amadurecer com isso, né? Será o que eu estou achando daquele ali? Será que ele é assim mesmo? Né? Porque aí vem aquele medo, aquele receio de se relacionar, então eu vou me fechar. Não, vamos conviver com um amigo diferente, vamos aprender, porque na vida, de novo, né, educar para a vida, que nós falamos no começo. Sim. Vai ter o chefe chato, vai ter o parente chato, vai ter o colega chato, vai ter o chato do trânsito, né? O chato da situação judicial que eu vou passar na minha vida, né? E como que eu vou lidar com essa pessoa com respeito, com tolerância, né? Com paciência também. Se eu nunca me relacionei quando criança com pessoas que não são muito, em primeiro momento, né? Minhas preferidas. Então eu gosto muito de trabalhar isso. E escola dá isso, para dar essa possibilidade, né? Às vezes a criança tem um comportamento desafiador na escola, e aí a gente comunica, os pais, eles falam, mas aqui em casa não é assim, ele é tão calminho. É porque em casa ninguém o desafiou, ele está acostumado com a mãe e o pai, né? Eu e você temos um filho só, eu tenho uma filha, você tem o Petros, eu tenho a Júlia, somos só 3 em casa, é mais fácil. Sim, né? Até Mas porque uma os família adultos, grande, né? Os adultos começam a né? ceder pela criança e tal, então ela realmente Isso. não tem muito conflito, né? E aí na escola não, vai ter que conviver com o Joãozinho, com a Mariazinha. E ele não faz minhas vontades, ele não gosta do que eu gosto. Sim. Então eu não quero ficar perto dele. E isso é muito bom também, eu acho que é um celeiro de possibilidade da gente construir uma pessoa boa. E não pensem Entendeu? vocês que o filho da Isa Minatel ou a filha da Vânia Mesquita, diretora da Líderes, não tem os seus desafios nesse sentido. São crianças imaturas e também estão em processo de amadurecimento na inteligência emocional, né? Assim como também não pensem que Isa Minatel e Vânia Mesquita não têm os seus desafios, né? Então, assim, todos nós estamos em algum lugar desta trajetória de desenvolver-se
na inteligência emocional, né? E provavelmente é um aprendizado contínuo, não sei se chega a um fim, eu acho que não tem fim, né? Eu acho que a gente vai sempre evoluindo nesse aprendizado da inteligência emocional, né? Muito bem, então falamos que a gente primeiro precisa sentir, depois precisa nomear, entender o que está sentindo. Talvez a gente pudesse colocar aí como um terceiro passo o gerir, né? Ou controlar. Eu não gosto muito de controlar, porque eu acho muito difícil controlar, mas talvez a gente pudesse usar algo parecido como gerir essa emoção ou definir como expressar essa emoção. Porque assim, ela veio, tá aqui, e agora? O que eu faço com isso? Então, se eu atingir o terceiro passo, né? Se eu atingir o terceiro passo, eu vou começar a ter a chance de escolher como expressar essa emoção, né? Se eu não atingir o terceiro passo, a emoção vai vir e vai fazer o que ela quiser comigo, que é o que ela faz com as crianças, né? As crianças muito pequenas, elas acabam sendo levadas pela emoção. Então, elas batem, elas mordem, elas puxam o brinquedo da outra, né? Quando a gente vai conseguindo desenvolver um pouco mais de consciência, opa, essa é aquela raiva que eu já senti uma outra vez, né? Eu já sei o que é isso. Opa, em vez de bater no amigo, eu vou bater nessa almofada aqui, ou nesse canto para cá, ou eu vou correr em volta dessa mesa aqui, eu vou extravasar essa energia de outra forma, que agora eu já tenho opções, né? Eu já aprendi, alguém já me ajudou a passar por isso e a entender, vou pular, vou bater palmas, vou bater na minha própria perna, dependendo da intensidade da raiva, a gente já deu opções para essa criança, né, extravasar isso de outra forma, né? E depois eu vou conversar, depois eu vou dizer o que eu quero, depois eu vou pedir ajuda, depois eu vou, enfim, vou ver o que eu vou fazer, né? Eu acho que então essa gestão aí seria, penso talvez, o terceiro passo que a gente pode pensar em desenvolver com as crianças, né? Como é que você vê isso? Por aí? É por aí, é por aí. A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Sim. Então, deu a oportunidade de ajudar na gestão até que ela consiga gerir sozinha. Então, a gente vai lembrar que é um processo. Né? É um processo. Por isso a paciência, que eu falo 1000 vezes a mesma palavra. Então a gente aproveita para fazer uma intervenção no momento que está acontecendo. Isso é muito mais efetivo, porque a criança, o adolescente, ele é do agora, né? Ele não é do depois. Então a professora, ela precisa aproveitar a oportunidade. Sabe a onda do surf, aquela onda caprichada? E o cara vai pegar a onda e vai entrar no tubo? Delícia. Para tudo que você está dando aula de matemática, para. E aproveita aquele momento e ajuda, intervém de uma maneira sempre positiva, mas percebendo que é uma oportunidade de crescimento para a sala de aula toda, não só para uma criança ou duas, né? Mas é o momento da gente refletir sobre um ajudar o outro, né? Resolver. Eu estava recentemente numa sala de aula de maternal, 2 para 3 aninhos. Uma criança estava começando a chorar e eu estava lá e tive a oportunidade, que eu adoro. Caiu na minha mão. Eu quero o meu papai. Ai, gente. Meu Deus do céu. Oi, eu também quero o meu. Vamos junto, né? Tô com você, tô te entendendo, né? E lógico que esse choro vai atrapalhar a atividade, né, que está acontecendo. Mas você aproveitando, então a gente senta junto ali, né? Peguei essa criança, botei no meu colo, virada para os coleguinhas e fui conversando com ela, peguei na mãozinha e os colegas começaram a prestar atenção em nós duas. E aí daqui a pouco o coleguinha assim, ó, eu quero falar. O que você quer falar? Eu disse. Ela falou assim, viu, amiga? O papai já vem daqui a pouco. Eu também vou ver depois, tá?
Fica bem. 2 anos. 2 anos. Começou a consolar a amiguinha, né? Que tava tudo bem estar ali na escola, porque ela tava também esperando o papai, né? Uhum, E ela tentando uhum. ajudar. É tão lindo isso, É né? É um lindo. momento importante de crescimento. Então eu sei que essa criança que estava chorando, ela também, aquilo foi tão importante para ela ouvir dessa coleguinha que pediu para falar, né? E olhou para ela e falou com tanto sentimento: Olha, vai passar, meu papai também vem depois, Que né? Vai ficar tudo bonitinho. bem com você. A própria criança ajudando a outra, né? Maravilhoso. E então é uma Maravilhoso. oportunidade incrível de ensinar na gestão, né? A criança está também tendo exemplo da outra. Puxa, ela não está chorando, o papai dela também vai demorar, né? Será que eu Uhum, consigo me acalmar agora? Né? Então, o que que você uhum, está precisando agora para se acalmar? O que que você quer uhum. agora? Você quer tomar uma água? Não. Ah, então vamos jogar um jogo? Ah, e que tal se a gente sentar então ali com o coleguinha e brincar de massinha? Vai ser tão Uhum, legal. Aí daqui a pouco ela vai começar a falar do papai, né? uhum. Como que é mesmo o nome do papai? Ah, o papai chama tal, tal. Ah, que legal, né? Ah, você gosta muito do papai? Gosto. E vai falando do papai, né? E vai Uhum. entendendo a emoção que ela está sentindo. Então é muito importante que a escola faça desse momento um momento rico de trabalho, né? De Uhum. desenvolvimento com as situações que também acontecem, né? Claro que a gente pode usar situações reais que são muito ricas, né? Em qualquer situação. Se tem um lugar que a gente lida na escola com inteligência emocional e na educação física, né? Porque Uhum. aí tem o jogo, tem o ganhar e o perder, né? Uhum. Time. Então, ali é um celeiro de boas estratégias e bons momentos de ensinar a gerir aquilo, né? Sim. Então, a gente vai ajudar a criança a refletir, né? Como que a gente vai fazer a gestão da nossa emoção? A gente respira, para e pensa, não é? Aquele negócio está pulando aqui embaixo, no coração, né? Aí quando a gente para, respira, sobe para a razão. Isso. Hum, vou pensar. Será que foi direito? Será que foi torto? Será que eu precisava Uhum. ter feito isso? Então, o adulto, ele ajuda com a reflexão. Ele traz isso que está aqui embaixo, aqui para cima, do Uhum. pensamento. Então, a Uhum. escola faz esse papel também, assim como a família faz, né? Vamos pensar sobre isso? Por que será que aconteceu, fulaninho? Ah, eu acho que aconteceu por isso. E você viu acontecer? Eu vi. O que você acha que aconteceu? Ah, eu acho que foi por aquilo. E será que podia ter acontecido de outra maneira? Quem sabe? Podia. Aí você envolve o pensamento, a Uhum. reflexão. Podia. Quem quer dar sugestão para melhorar essa situação para não acontecer de novo? Quando a criança é maior, ela já consegue debater, Tá tão né? Com fabuloso a nossa isso ajuda. que você está colocando na prática exatamente o processo do que acontece, né, em termos neuroquímicos, né, que é a emoção aciona o sistema límbico, né, a parte mais É. irracional do cérebro e tal, né. Só que aí a gente, sendo mamífero, né, um cérebro superior evoluído, tem o neocórtex, que é o que pensa, toma decisão, raciocina. E aí a Vânia está trazendo o papai, a mamãe, o professor, o adulto, ajuda a criança a acionar o seu neocórtex. Quando eu consigo retardar a ação um pouquinho, eu tenho tempo de acionar o neocórtex, que é a última parte do cérebro que amadurece. Portanto, quanto mais nova a criança, mais dificuldade ela terá para acionar o neocórtex. Por isso, o processo de repetição. Não só porque a criança não dá conta de aprender na primeira vez, mas porque o cérebro dela não está maduro ainda nas primeiras vezes. E ele vai amadurecendo e a gente vai repetindo, e aí o aprendizado vai consolidando. E ela vai conseguindo. E olha que coisa linda, junto com tudo isso que você trouxe, que eu estava pensando aqui. Não só é compartilhada entre família e escola a inteligência emocional, a educação emocional, como é na escola, que é o que você está trazendo, talvez, o lugar em que tenhamos mais oportunidades para viver tudo isso.
né? Especialmente com as Isso. famílias cada vez mais reduzidas, como a gente tem experimentado, né? 1 ou 2 filhos, a maioria das famílias. Algumas já começam a ter mais, né, oportunidades disso com 3 filhos ou mais, né? Mas está cada vez diminuindo o número de filhos. Então, a escola é realmente um campo excelente, né? Um celeiro de oportunidades, como você bem colocou, da gente ir trabalhando essas questões emocionais. E foi legal também que você trouxe vivências com os pequenininhos, bem pequenininhos, e agora com os maiores também, já trazendo para conversa, para reflexão, para perguntas, né? Para algo mais pensado. E outra coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, Vânia, é que a gente trabalhando desse jeito, né, nós estamos humanizando as crianças, as relações, as pessoas. Então elas estão crescendo como seres humanos que sentem, que têm emoções e que pensam, né? Pensam em si, pensam nas suas emoções, pensam nas suas necessidades, pensam no outro, o que isso causa no outro, se foi o melhor jeito de colocar a opinião ou a insatisfação, ou como. E aí eu não preciso fazer curso de humanização depois de adulto, porque agora nós estamos fazendo curso de humanização para tudo. Humanização do parto, humanização da saúde, humanização da educação. E eu fico me perguntando o que foi que nós viramos para ter que fazer curso de humanização, sabe? Então, talvez foi o fato da gente não querer dar o olhar para educação emocional nas escolas que fez a gente desumanizar. Não, sentir não é aqui. Aqui não é lugar para isso. Nós vamos perder tempo se a gente ficar discutindo isso. Vamos para o conteúdo. Desumaniza. Sim. Desumaniza. Sabe? Aí fica adulto, tem que fazer curso de humanização das coisas. Porque não sabe se relacionar, porque não sabe sentir, porque não sabe expressar o que pensa, porque não sabe falar sobre a emoção que está sentindo, porque não sabe gerir a própria emoção. Fica doente. Eu começo a ter absenteísmo no ambiente de trabalho, eu começo a ter um monte de licença para isso, para tratamento, para aquilo, porque fica doente, não sabe gerir a própria emoção. Aliás, não sabe ouvir a própria emoção. Porque se a gente vai trabalhar todo dia e sentir emoções não agradáveis, isso está nos sinalizando que talvez a gente precise trocar de lugar, que talvez a gente precise tomar uma decisão diferente na vida, né? As emoções são para nós grandes termômetros, na verdade são até GPS, nos guiam o caminho, nos informam o caminho. Quando a gente vai e se realiza e fica feliz e fala, eu nasci para isso, a gente fala, opa, estou no lugar certo onde eu devia estar na vida. E aí a gente já bota o pezinho lá, né, naquela parte que a gente tem conversado bastante, da inteligência espiritual também, né? Mas isso é papo para outro dia. Isso é papo para outra live. Essa daí vai dar outra live, outras lives, né? Porque realmente, né, ela vai ser uma base, né, de toda a nossa inteligência, né? Que é um patamar mais elevado ainda, né? Mas eu acho que a gente vai caminhando, sim, com essa tendência, que não tem como voltar atrás, né? É uma necessidade mesmo que a escola preste atenção. Adianta contratar um programa de inteligência emocional na escola? Provavelmente ajude, mas é preciso cuidar desse cotidiano. Não só estar no livro, numa apostila de desenvolvimento emocional, né? Existem várias no mercado, existem materiais muito bons, né? Empresas sérias que estão lidando com isso, levando para a escola essa proposta dentro de um material didático, dentro de um acompanhamento da família, né? Mas precisa prestar atenção no cotidiano também, não só ser mais uma matéria, uma disciplina, educação emocional, separada das outras, separada do lanche, a hora do lanche, a hora do parque, a hora da recreação, né? E se não levar o livro junto, não vai saber, então não adianta, né? Não precisa ser mais um conteúdo fragmentado, mas precisa estar no todo, né? E precisa estar naqueles momentos que são comuns, né? Me magoei com alguém, porque eu fui lá pegar uma água, né? Fui tomar água, o coleguinha furou a minha fila. Magoei, tô triste, acabou o meu dia. A criança pode sentir assim, né? Então vamos aproveitar esse momento também, né? Eu acho que é um começo, né? A gente tem um programa,
a escola está perdida, não sabe como fazer, adota um programa, é legal, bacana, mas precisa mudar também a cultura e a mentalidade da escola, né? Para ela acrescentar realmente a beleza de trabalhar o emocional dentro da sua rotina pedagógica, né? Eu queria até te mostrar que eu fiquei pensando hoje nessa live, que eu gosto tanto de inteligência emocional, e eu fiquei pensando em te mostrar um livro. Posso te mostrar um livro? Pode, claro. Esse livro aqui, que é Mania de Explicação, Mania de explicação, que gracinha. é para crianças, né? A gente já usou assim no Fundamental 1, esse livro, fazendo um projeto para esse desenvolvimento de reflexão sobre as emoções. Que legal. A personagem do livro é da Adriana Falcão, eu gosto muito dessa autora, né? E a personagem, ela quer explicar tudo, do jeito dela, né? E aí eu selecionei uma página aqui, ó, que você falou tanto, a raiva, Ah, né? E aí, raiva. olha, tá vendo esse cachorro? Aham. Eu vou ler para você. Ela explicou assim, é uma menininha explicando, tá? A personagem é uma Aham. criança. Ela fala assim, raiva é quando o cachorro que mora em você mostra os dentes. Que Olha que amor, legal. que Então, amor. a gente leva a reflexão também. E agora, o que nós vamos fazer? Mora um cachorro dentro de mim, que às vezes ele fica, como que eu faço com esse cachorro? Será que ele vai sair e morder? Ou eu vou conseguir fazer com que aos poucos ele feche a boca de novo e balance o rabinho, né? Então, Perfeito. é uma literatura tão linda essa, e tem muitas emoções aqui, né? E eu abri na raiva aqui porque a gente comentou da raiva. Tem a alegria, tem a felicidade, Maravilhoso. tem a decepção, tem a indiferença. Então, como você falou, tem tantas, né? Aham, aham. A gente trabalha com isso aqui na escola ou em casa também. Esse aqui é até da minha filha, viu? É o mês inteiro. Cada emoção dá uma aula. Uhum. E aí dá uma produção de texto, sabe? Dá uma maquete, dá um cartaz, dá uma atividade Maravilhoso. pedagógica também. Muito Sim. legal, eu indico para escolas e pais muito, muito esse livro. É É lindo, é um livro de filosofia. mania de Mania de explicações. explicação. Mania de De explicação. Vou colocar explicação. aqui, que É, tem gente perguntando. Eu botei aqui, ó, livro ó, Mania de Explicação. Ótimo. isso. Olha, e você sabe que Muito, muito você, legal. com esse simples exemplo do cachorro, como é que eu faço para ele parar de mostrar os dentes e voltar a abanar o rabinho? Você introduz o próximo passo. Nós falamos sentir, entender, nomear, gerir a expressão dessa emoção. E o próximo passo, sabe qual é? Mudar esse estado. Ou seja, se for uma emoção que eu não queira continuar, conseguir sair dela, atravessar, passar para o outro lado, não ficar, né? Porque às vezes a gente entra na emoção como se fosse uma sauna, você entra e não sai dali, né? Mas na verdade a emoção não é a sauna, é o vapor. É o vapor da sauna, a gente passa por ela. A gente pode passar, a É, gente não precisa evitar, mas a gente atravessa, a gente passa e sai do outro lado, né? E isso é muito especial, quando a criança consegue. Né? Eu tive uma experiência muito bonitinha com o meu filho, com o Petrus, quando ele tinha uns 4 anos. E ele voltou um dia muito bravo com um amigo, muito bravo, muito bravo. E eu expliquei para ele, né? Várias coisas, dos mecanismos mesmo. Olha, mas você tá bravo com o amigo ou com a brincadeira que o amigo fez? Que ele já tinha me explicado, né? Com a brincadeira que ele fez, ele com raiva, assim, né? E eu falei, ufa, então não é o amigo inteiro, né? Que você não gosta, que você, porque ele tinha falado, eu não gosto do amigo. Então não é o amigo inteiro que você não gosta dessa atitude, dessa brincadeira. É! Ai, que bom, gente, já salvou a amizade, né? É só essa brincadeira que ele não gosta. Então, isso é muito legal que a gente vai mostrando para a criança também. Não é que você não gosta da pessoa inteira, você não gosta desse comportamento da pessoa, você não gosta dessa atitude, você não gosta desse momento, você não entende? Isso é muito legal, porque às vezes a criança generaliza, né? Pega a parte pelo todo ou o todo pela parte. Né? E a escola também não gosta da escola, às vezes é uma coisa da escola, né? Enfim, então é muito legal. E aí a gente vai ajudando. Aí eu fui explicando para ele, mas o amigo faz isso,
né? Porque você fica com raiva. Se você não se importar, não tem mais graça, ele não vai fazer. Ele me olhou assim, esses mecanismos sociais, essas dinâmicas sociais. Falei, quando você ficar com raiva da brincadeira dele, em vez de falar para ele, em vez de brigar com ele, sai de perto, vai beber uma água, brinca com outro amigo e depois volta a brincar com ele. De repente você melhora. Ficou bravo ainda, tal. 4 anos. Eu achava que eu estava começando uma história que eu ia ter que repetir várias vezes, milhões de vezes, até que ele conseguisse realmente sentir, reconhecer que estava com raiva, ver como ia expressar e tomar uma água, sair de cena, para mudar o estado, né, dele, para depois conseguir interagir comigo de novo. Vânia, eu fiquei muito surpresa quando na semana seguinte ele voltou e falou para mim: hoje eu consegui ficar bravo com o amigo, depois eu fiquei feliz de novo. Olha... Eu consegui ficar bravo, ele já identificou, ele sentiu, ele identificou, passo 1, sentir, passo 2, nominar, identificar, passo 3, né, decidir como expressar, passo 4, ficar feliz de novo, ou seja, atravessar a emoção e chegar num estado ok de novo, né, e o passo 5 seria até mudar a emoção do outro também, quando a gente afeta o outro, né, através da nossa emoção. Então, eu achei tão bonitinho, que foi assim, foi simples, ele simplificou. Hoje eu consegui ficar bravo com o amigo, depois eu fiquei feliz de novo e a gente brincou junto no final do dia. Eu achei fantástico. Falei, olha que legal, né? Você já está desenvolvendo a sua inteligência emocional. E aí eu vou dando vocabulário, né? Que ele vai tomando consciência de que isso é desenvolver a inteligência emocional, né? Então é muito legal, as crianças são muito competentes, elas nos surpreendem muito quando a gente confia na competência delas, né? É muito lindo, né? Isso. É lindo, né? É muito melhor fazer isso que você fez do que julgar. Porque se você fizesse o que no padrão, sem pensar, nós fazemos, você teria feito assim: Petros, que feio isso que você está fazendo, hein? Nossa, você está sendo muito egoísta, só você que está certo, o outro errado. Você ia apontar o dedo para o Petros, você ia julgar o Petros, sabe? Ai, filho, nossa, vai, você está muito, né? Implicante, então você já rotula e a criança se sente pequenininha. Nossa, eu não sei lidar com isso. Minha mãe me disse isso, meu pai, minha professora, minha tia, que eu sou muito errado. Eu não sei fazer nada certo. Né? Você já pensou? É uma opção que às vezes a gente toma que não percebe que é ruim, o julgar, né? Sim. E aí, o que acontece? Se é uma criança que já está com raiva, se sente julgado, às vezes se sente injustiçado, porque fala, minha mãe não me entende. Ela não me deu razão porque ela não me entendeu. Ela não sabe o que eu estou passando, ela não sabe o que eu estou vivendo, é ela que está lá. Aí ele vai com mais raiva ainda para a escola no dia seguinte. Veja só o que acontece, né? E aí vai desenvolvendo aquilo que a gente chama de casa emocional. Daqui a pouco essa criança tem a casa emocional dela na raiva. Toda hora tá voltando para essa casa, toda hora tá voltando para essa casa. O outro tem a casa emocional no medo, na insegurança, na baixa autoestima ali, aquela coisa de a culpa, né? A casa emocional na culpa, tudo é culpa minha, tudo eu que não sou capaz, eu que não sei, eu que não consigo, eu que não dou conta. E quantos de nós vivem até hoje na vida adulta nessas casas emocionais que foram estabelecidas pelos adultos sem querer, com a maior das boas intenções, né? Mas na nossa infância. Né, que não conseguiram nos ajudar muito nessa parte da inteligência emocional, porque também não tiveram, enfim, né? Então a gente pode romper este ciclo vicioso e começar a fazer uma geração mais emocionalmente inteligente, né? É isso que a gente quer, né? Sim. E a gente pode, né? A gente pode errar, a gente pode sentir, a gente pode melhorar, né? A gente fazer a nossa criança, né? O nosso jovem entender que ele pode sentir aquilo que a gente também já sentiu e que ele vai conseguir superar, né? Isso não tem preço, isso é muito importante, muito sério, né? É saudável. Porque quando a gente começa a rotular e julgar a criança, ela se fecha, né? E aí ela não consegue pedir ajuda. E aí ela vai se fechando, se entristecendo e adoecendo, como você falou. Né? Muito cedo, cada vez mais cedo, né? Com depressão e essas coisas terríveis que a gente vê acontecer, né? Então tem que confiar em alguém que eu possa abrir minhas emoções e que ela não me julgue, né? Sim.
que a gente vai ouvir, vai ajudar a superar aquilo, né? Sim. Ai, que delícia falar É sobre isso com importante. você. Olha, se você me permitir, eu vou contar uma historinha pequenininha para a gente fechar essa conversa que está boa demais, não dá vontade de parar. Mas, por incrível que pareça, já Verdade. estamos fechando quase uma horinha de conversa, né? Tinha um conto, uma lenda muito interessante que eu adoro, que tinha um samurai, né? Que encontrou um mestre, assim, e ele foi assim, correu para o mestre e tal, e falou: Mestre, há tanto tempo tenho uma dúvida, um questionamento, que bom que eu encontrei o senhor. Eu quero saber o que é o céu e o que é o inferno. Como que é isso? Eu tenho essa dúvida que me acompanha a vida toda, né? E aí o mestre olhou e falou assim: Mas você acha mesmo que eu vou perder tempo com gente da tua laia? E ele se enfureceu, arrancou a espada da bainha, foi para cima do mestre com ódio, com uma ira, sabe assim, tomado pela raiva, né? Botou a espada assim na garganta do mestre, falou: Agora você vai ou não vai me contar o que é o céu, o que é o inferno? O mestre olhou para ele e falou assim: Isso, meu amigo, é o inferno. Uau! Aí o samurai, né, percebeu inclusive a estratégia do mestre, percebeu que realmente aquele estado que ele ficou e que deixou tomar conta dele, né, e invadiu e fechou toda a razão, ficou naquela cegueira emocional absoluta que a raiva é capaz de fazer, né, e foi ameaçando a vida do mestre, né. Aí ele ficou envergonhado, abaixou, guardou a espada, se curvou diante do mestre e falou: O senhor tem toda a razão, mestre, me perdoa. Ele falou: E isso, meu amigo, é o céu, Uau! né? É isso, Perfeito. né? Então, É isso. e não é a emoção o inferno, é ser tomado por ela a ponto de perder o controle e ficar cego, né? Isso é Uhum. que ele estava se referindo que é o inferno, né? Então, É. ser refém da emoção, né? Então, é isso. Eu acho que essa historinha fecha para a gente aí com chave de ouro, né? Um pouquinho disso que a gente bateu papo aqui sobre a inteligência emocional, né? Que delícia, que prazer falar Com com você. Muito certeza, obrigada. muito bom mesmo. Uma boa reflexão. Eu acho que é isso mesmo, né, que a gente tem que buscar. Quem a gente vai deixar tomando conta desse mundo tem que estar muito feliz, tem que estar muito dono de si para que ele melhore esse planeta, né? Para que Sim, as coisas sejam melhores no futuro. A gente tem que estar sim, bem para a gente emanar energia boa, vibrações boas, né? A gente é tem que estar no isso, céu sempre, né? é No isso. amor, no perdão, na gratidão, que fazem parte da inteligência espiritual, que a gente vai falar depois em outro momento, né? Sim. São estados de ser evoluídos, né? E a gente vai Uhum. aos poucos ajudando a nossa criança, ela vai crescendo mais realizada Sim, emocionalmente, né? Entendendo-se e compreendendo o seu papel consigo mesma, né? Se respeitando, se compreendendo o seu papel na sociedade. E isso é muito maravilhoso. importante, né? Não só ler e escrever, mas Sim, ser, né? sim, é Também. isso, é isso. É, Querida, gratidão sem limites. Ficar um convite aí obrigada. também para todos que estão nos assistindo de se inscreverem no desafio 5 dias de conexão que a gente está propondo aí. O link está na bio ou no site examinatel.com.br. E é isso, gente. Que Deus abençoe. Vânia, você também. Gratidão demais. Que Deus te abençoe também. Gratidão. E seguimos juntas sempre. Seguidos. Obrigada, obrigada por todos que estiveram aí com a gente, estarão ainda, né? Espero que a gente possa sempre contribuir para essas gerações aí que estão pintando no mundo, que são lindas, maravilhosas e potentes, né? Então que a gente possa ajudar elas a aflorar o que há de melhor, né? E eu estou muito feliz por esse momento mais uma vez com você. Muito obrigada, gratidão mesmo. Show de bola. Um beijo, beijo, gente. Valeu. Beijos. Tchau, tchau. Até Tchau, a tchau. próxima. Até.